Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians. Escolhe lançamento direto do CT Joaquim Grava, notícia aí muito boa do Roberto. E também tem a operação para trazer Hugo Souza, Martins e Depay o mais rápido possível para poder jogar já na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Hein? Se liga nessas informações. E também tem informação do treino de ontem. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aí, Lili, é o seguinte, hein? Tem gente lá no sul do país falando que é a torcida mais fiel do Brasil. Você conta ou eu conto, hein, Lili? Bom, Bruno, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Eu sei que aqui, né, eu cubro diretamente o Corinthians e a fiel torcida que em todos os jogos tá representando lá na Neoquímica Arena, e seja lá onde for, né, cobrir o jogo de ida também lá em Curitiba, muitos torcedores do Corinthians espalhados também. Então, vamos ver, é uma disputa boa aí entre as torcidas. Eu estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque o elenco está treinando neste exato momento. De olho aí, né, no primeiro duelo depois da data FIFA, que será pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente lembra que o Corinthians vem com vantagem para essa partida, ganhou por 1-0, então joga pelo empate diante da sua torcida no dia 10. Novidades aí no treino do Corinthians. O Corinthians informou que Yuri Alberto já está treinando em campo, à disposição do técnico Dorival Júnior. Até então, ele estava num processo de transição física, mas agora treinando normalmente com os outros atletas. Iniciou esse treinamento já ontem mesmo, então estará à disposição para esse jogo da volta. Era um desfalque que o técnico Dorival Júnior vinha enfrentando. Mesma coisa do Mateuzinho. O Mateuzinho não jogou o derby, sentiu uma sobrecarga muscular, precisou ser poupado, mas já está jogando com os outros atletas também. A preocupação ainda é em relação ao Ranieri, né? Uma lesão no posterior da coxa direita, então ele vem fazendo um tratamento no departamento médico e espera aí para ver se ele terá condições ou não de jogar no dia 10 ou retornar contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tem outros atletas também, tá? Que a diretoria, juntamente com o Fabinho Soldado, eles vêm fazendo um estudo, um mapeamento para saber como ter os 5 jogadores que estão com as suas seleções, isso já no dia 10, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente lembra que a situação mais fácil, entre aspas, é a do Memphis, porque o Memphis entra em campo com a seleção holandesa, né, contra a seleção da Lituânia no domingo, no dia 7. Então o jogo do Corinthians é só no dia 10. Ele volta a tempo hábil para jogar, até passar por avaliação aqui no departamento médico para saber as condições físicas dele. E aí o Corinthians está fazendo aí um mapeamento para tentar trazer o Hugo o quanto antes. O Hugo joga na terça-feira com a seleção brasileira, ao que tudo indica ele deve ficar no banco de reservas, então não teria esse desgaste físico, né, se for tudo como o Corinthians vem imaginando. Só que logo depois do jogo, todo mundo volta para o Brasil, só que o voo vai para o Rio de Janeiro, então o Corinthians está tentando um fretado para trazê-lo direto para São Paulo. Ele chegaria na madrugada aí do dia 10, conseguiria descansar um pouco, passar por uma avaliação aqui também no departamento médico e estar à disposição à noite para entrar em campo na Neoquímica Arena. Então eles vêm fazendo esse estudo aí para tentar que esses jogadores estejam hábeis aí para entrarem em campo, né? Os outros jogadores, Félix Torres, o Martins e também o Romero, eles jogam na terça-feira também por suas seleções, então pode ser que alguns não tenham condições de entrar em campo, mas a prioridade aí para o técnico Dorival Júnior é ter o Hugo Souza na quarta-feira nesse jogo da volta importantíssimo, né? A gente sabe que é jogo de mata-mata, pode ir para os pênaltis e a gente sabe muito bem que o Hugo Souza representa aí, defendendo nas penalidades máximas. Volto com vocês no estúdio. Ele é muito decisivo mesmo. Obrigado, viu, Lili? Boa sequência aí de trabalho para você. Corinthians tem a vantagem, mas claro, se puder contar com todos, melhor ainda. As informações agora aqui são do treino de ontem, pessoal. Então bora com as informações com a Aline Nascimento aí. Olá, amigos do Sport Center. Depois de 2 dias de folga, o elenco corintiano voltou a treinar nesta quarta-feira aqui no CT Joaquim Grava, de olho no primeiro compromisso pós-data FIFA, que será pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Enquanto isso, o Ranieri segue no departamento médico. Foi constatada uma lesão no posterior da coxa esquerda. Por isso, ele segue em tratamento para tentar recuperar até o retorno aos jogos. Bom, fora dos gramados, o Corinthians tem muitas pendências a resolver. A diretoria trabalhando na parte financeira. Primeiro,
conseguiu conversar com o staff do atleta Memphis Depay e convencê-los a fazer um acordo de parcelamento dos valores que precisam ser pagos, das metas que foram batidas e também da segunda parcela de luvas, que irá vencer. Eles aceitaram parcelar e estão definindo como será feito. Fora isso, o Corinthians tenta pagar o valor ao Santos Laguna, porque o Corinthians ainda está com o transfer ban pelo não pagamento do zagueiro Félix Torres. Além disso, o Timão pode sofrer um novo transfer ban. Isso já em relação à dívida pelo camisa 8, o argentino Rodrigo Garro. O Corinthians deve cerca de 23 milhões de reais ao Talleres da Argentina. O presidente do clube argentino não quer parcelar esse valor, diz que durante esse tempo em que o valor não foi pago, o clube argentino foi prejudicado esportivamente e financeiramente também. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, a FIFA condenou o Corinthians a pagar o valor ao Talleres. Então, a situação está na corte arbitral do esporte e o Timão pode sim sofrer um novo transfer ban se não chegar a esse acordo e não pagar o valor ao Talleres. Também tem outras duas pendências financeiras que podem causar novo transfer ban ao Timão. A dívida com o meia Matias Rojas, cerca de 40 milhões de reais, e também cerca de 7 milhões de reais com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo do volante Maicon. Então, uma data FIFA muito agitada aqui pro lado do Corinthians, enquanto o técnico Dorival Júnior treina no campo com os atletas de olho no retorno aos gramados. A diretoria trabalha e muito para tentar resolver essas pendências financeiras para que não atrapalhem o planejamento do futebol para a próxima temporada. Vivendo aí sob o regime do transfer ban, o Corinthians não pode registrar nenhum jogador, por isso nessa janela não teve novidades. A esperança é a recuperação de jogadores para deixar o time mais forte. E depois de 2 dias de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava e iniciaram a preparação para o jogo da próxima quarta-feira, quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1-0 em Curitiba e pode até empatar em Itaquera, que vai se garantir na fase semifinal da competição nacional. A boa notícia é que tanto Yuri Alberto quanto Mateuzinho treinaram normalmente, sem restrições, estão liberados para o jogo contra o Furacão. O Yuri, que havia se submetido a uma cirurgia por conta de uma hérnia inguinal, se recuperou, está treinando normalmente, estava em fase de transição, mas treinou normalmente com o técnico Dorival Júnior. E o Mateuzinho, que não jogou contra a equipe do Palmeiras porque teve uma sobrecarga na coxa. Também está legal, está confirmado, pelo menos até o momento, para o jogo diante do Furacão na semana que vem. A dúvida em relação a José Martínez, jogador que sofreu uma fratura na mão e está com a seleção da Venezuela em meio às eliminatórias da Copa do Mundo. De qualquer maneira, o Martínez só vai voltar ao Brasil no dia da partida contra o Atlético Paranaense, né? E evidentemente que aí, a partir deste momento, o Corinthians vai saber qual é exatamente o estado do jogador. Também nesta quarta-feira, uma entrevista polêmica, mais uma, do presidente do Talleres de Córdoba, o Andrés Fassi, que acabou negociando, né, o Rodrigo Garro com o Corinthians e recebeu apenas a primeira parcela do Timão. Ele cobra 23 milhões de reais do Corinthians e disse textualmente que o fato de não ter recebido esta quantia prejudicou a equipe de Córdoba tanto esportivamente quanto também financeiramente. Ele foi mais longe, disse que não vai negociar com o Corinthians, né, o parcelamento desta dívida de 23 milhões de reais. Portanto, não quer conversa com o Corinthians, quer sim receber essa quantia, 23 milhões de reais. E também nesta quarta-feira, o volante Charles, que jogou improvisado como lateral direito na partida contra o Palmeiras no último domingo, acabou realizando exames. Isso porque ele está com o nível de ferro no organismo abaixo do normal. A mulher do Charles acabou escrevendo nas redes sociais que este foi um problema detectado há mais de um ano. O Corinthians já forneceu suplementação para o jogador, mas de qualquer maneira achou melhor, achou por bem realizar exames no jogador Charles para saber o porquê neste momento o Charles está com falta de ferro no organismo. Não dá para entender o futebol brasileiro.
Dívida para todo lado, ninguém paga ninguém, e a Liga Brasileira é a terceira que mais contratou nesta janela que se encerrou há poucos instantes, há poucas horas, terminou na terça-feira. Como é que pode um futebol quebrado ser a terceira liga do mundo que mais gastou? A gente segue falando de Corinthians porque o volante Ranieri acompanhou alguns minutos do treino dos Chargers, time da NFL que vai jogar no Brasil. Ranieri, inclusive, trocou camisas com o jogador Khalil Mack. O Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs sexta-feira na Arena do Corinthians. Vamos lá. Que time você torce? Coringão, Sombra. Ih, é o caminho cheio de buraco aí, ó. Caminho cheio de buraco, RG. Coringão. Ih, rapaz. Pegaram 8 no reconhecimento facial da arena, hein? Então, já falamos ontem, o que pra mim é um absurdo. Estádio de futebol não é lugar pra aprender ninguém. Pegou bandido. Mano, Estádio de futebol não é lugar pra aprender gente assim. É igual a igreja, Como né? não? Você não pode o cara não aprender. pagou pensão, Qualquer lugar tem que ser lugar pra quem tá Não, devendo. mas Espalhar a Aprende na notícia, o rua. próximo jogo do Corinthians tem 15 mil, viu, seu Bento? Do jeito que tá indo aí, velho. Mas... Ô, Renan, a diretoria do Corinthians está fazendo um planejamento para trazer de volta o nosso herói Hugo Souza para a partida de volta aí contra o Atlético Paranaense. Fez bem a diretoria, hein, mano? Temos que contar com o Hugo Souza, mano. Não podemos dar mole nesse jogo, não. Não, importantíssimo, mano. Até porque a gente tem o Donelli ali, né? Não sei se o Donelli ainda tá ou se ainda tá agora só aquele o outro goleiro que eu esqueci o nome. Felipe Longo. o Felipe O Donelli Longo, e o... o Donelli e o não dá Hector nome de Hernandes goleiro, hein? estão treinando aí separados, não estão sendo mais relacionados, e o clube busca, né, outros times interessados aí para contratá-los por empréstimo, mas ainda não encontraram interessados. Vai ser difícil, viu? Olha. E assim, o Coringão precisa demais, né? De um goleiro reserva, não só goleiro reserva, né? De vários outros jogadores para compor o elenco, porque a gente com o time titular, assim, dá para bater de frente aí com a maioria dos times, né? Mas, infelizmente, com essa fase que a gente tá aí de um monte de jogador machucado, né? Um monte de jogador aí que não tá à disposição do Dorival. Quando a gente recorre ali ao banco, olha, é muito complicado. Ainda bem que tá aparecendo aí um Guinegão da vida, né? Os meninos da base estão começando a ter umas oportunidades aí, né? E estão conseguindo representar um pouco melhor do que esses medalhão que a gente tem aí, né? De Alice Magno, Romero, Hector Hernandes, né? O Dorival, graças a Deus, tá conseguindo recuperar o futebol do Maicon, que já pra mim era uma carta fora do baralho, né? Aí, falando em baralho também, consegui baralho, né? Boa. Troco. Ou pague. Boa. Mas, ô, Renan, com relação ao Corinthians agora dentro do segundo semestre, cara, o Campeonato Brasileiro tá um pouco distante pro Coringão conseguir o título. Nosso foco tem que ser Copa do Brasil, hein, mano? Exatamente, mano. Que agora fizeram essa troca aí das datas da Copa do Brasil, colocaram para depois do Brasileiro, então é foco total no Brasileiro, recuperar esses jogadores aí que estão machucados, conseguir ali os 45, 46 pontos e ir com tudo para a Copa do Brasil, né? E ver se também agora, que eu acho que é o principal aí, se a diretoria agora, com Osmar Stabile, a galera ali que já está compondo essa nova diretoria, consegue organizar melhor aí a finança, a parte administrativa, porque é um absurdo, né, o que está acontecendo no Corinthians, transfer ban, esse monte de notícia negativa, sabe? O torcedor corintiano não merece isso. O torcedor corintiano é fiel, paga ingresso, apoia o clube, compra os produtos e a gente vê essa patifaria que estão fazendo. Vamos saber se você merece ou não. Você era fã do Andrés, não era? Não. Não? Ou você era fã do Augusto Melo, não era? Não, Sombra. Deixa os Eu não caras lembro aí, de você ligar aqui falando, pô, temos uns presidentes meio esquisitos, etc e tal, não concordo. Eu não lembro. Então, Sombra, Mas parabéns pro Ministério que essa é a Público, minha viu? primeira ligação aí, Vocês né? merecem Aí, cada toma, presidente. Toma, Bambi, toma essa mijada do cara. O cara é a primeira vez que tá ligando aí. Mas, ô Lelê, parabéns azar pro Ministério Público. Parabéns pro Ministério Público que tá fazendo aí o que o Conselho do Corinthians não teve a hombridade de fazer. Que era o afastamento imediato dos 3 nomes citados aí, investigações do Ministério Público. Mas o Ministério pediu à Justiça o afastamento. A Justiça afastou ou não? É diferente. Não, é que Pediu assim, uma quem coisa, tem que a Justiça afastar agora é o outra. clube.
Quem tem que afastar agora também é o clube, né? Porque o Ministério Público está recomendando, até porque eles estão fazendo uma investigação e eles estão contando com o Conselho Deliberativo do Corinthians para que eles colaborem com a investigação. Porque o Ministério Público precisa receber os documentos, ter acesso, né, às informações, os bastidores do clube. E segundo o próprio Ministério Público, Sombra, o Conselho lá, os envolvidos no Corinthians estão dificultando, talvez não dificultando seja a palavra, mas não estão colaborando com a investigação, não estão dando o acesso que os caras precisam. Então, é bom a gente cobrar também, mano, todos os envolvidos na política do Parque São Jorge, os conselheiros, o Tuma aí, que é o presidente hoje do conselho, que a torcida tá de olho, que a torcida tá em cima, que a torcida tá torcendo nesse caso, é pelo Ministério Público, né? Não mas é por vocês, não. A pergunta que eu fiz é, o Ministério Público pediu. E eles foram afastados de fato? Ainda não. Tanto é que soltaram notinha aí, enfim, né? Eles que enfiam as notinhas dele no devido lugar. O negócio é o seguinte... É que agora isso tem que vir do clube, mano. Então, mas, ô Lelê, eu espero, volto a dizer aqui, que o Conselho Deliberativo do Corinthians e o Conselho, o CORE, né, que é o conselho que inclusive tem membros aí, ex-presidentes, inclusive esses 3 aí fazem parte do CORE também, que eles tenham a dignidade, a decência e a hombridade de mostrar realmente que eles são corintianos. Porque agora é a hora de colocar quem deve para responder como réu num processo judicial. Agora é a hora desses caras provarem que eles não têm lado político e que o lado deles é o lado do clube. Eu admiro então eu espero que eles tomem vergonha na cara. Eu admiro o seu otimismo. Difícil, hein, mano? Então, mas mas eu espero que aconteça isso, porque, por exemplo, vocês viveram uma situação parecida também no caso do tal do Jack. O que deu o caso do tal do Jack? Arquivaram lá. Arquivaram, ficou por isso mesmo. Sei. Então, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Por isso que eu não tenho o mesmo otimismo que você tem. Não, mas eu tenho mesmo, porque eu sou um otimista nato, cara. A minha fé é que me move, cara. A minha fé é meu combustível. Nossa, torcer pro Corinthians tem que ter fé mesmo. Muita fé. Ô, Renan, grande abraço. Quem descasca essa banana do Curica aí, velho? RG, sabe que eu sou um torcedor que, assim, quando a gente é mais jovem, a gente é mais apegado a essas coisas. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vê que a importância da vida são outras coisas. Vai aprendendo, né? A descascar a banana quando você é mais novo, você tá falando? É importante quando você vai levar o seu filho para atendimento médico e não tem um médico. Aí você fala o que realmente tem importância na vida, né? Isso aí. Então, essa história do Corinthians, assim, eu na verdade, eu não tô nem aí, né? Porque a gente, como torcedor, é uma coisa, mas como cidadão é outra. Eu gostaria que o Corinthians tivesse um procedimento, né? Na vida do clube que fosse diferente do que a gente vê a maioria dos dias aí. Então, às vezes, você fica pensando, é bom mesmo que um dia o Corinthians, o São Paulo e o Santos fiquem impraticáveis, né? Porque enquanto não chegar numa situação de ficar impraticável o clube, os caras vão vivendo dessas coisas aí, ganha um dinheirinho aqui, ganha um dinheirinho ali. Eu vi entrevista do nosso querido Augusto Melo, antes dele sair da presidência. Ele falou assim, com a maior cara de pau, eu tinha uma dívida aqui, aí eu comecei a ligar pros caras pra juntar um dinheirinho pra gente pagar. Olha que absurdo isso, o presidente do clube administrando um clube do tamanho do Corinthians, fazendo vaquinha entre os caras, sem contar a vaquinha da torcida, que eu também achei um absurdo, não dei um centavo, né, porque eu acho que a contribuição do torcedor é indo nos jogos, comprando material, assistindo o time, né? Exatamente. Eu sei que foi um movimento da torcida e é muito bonito isso do ponto de vista da torcida, mas o clube ele precisa funcionar com as próprias pernas, né? É isso aí. Mas e se tratando de futebol aí, Casca, ainda tem muita gente dividida aí na torcida do Corinthians sobre o desempenho e o trabalho do Dorival. Eu acho que ele começou muito mal, né? Mas depois da paralisação do Mundial, acho que ele veio melhorando, a gente deu uma evoluída. Mas ainda tem torcedor que não gosta do Dorival, que acha que Dorival tem que ir embora. Qual a sua avaliação aí do trabalho do técnico até aqui? Eu discordo. Acho que o futebol, a razão está passando muito longe, né? A gente percebe que o time não é um time legal, a gente percebe que a condição técnica do time, por essas questões todas que permeiam aí a vida do clube,
o time, né, não vai. E aí a gente fica nessa coisa de trocar técnico. Eu sei que o Dorival, eventualmente, passou no São Paulo, né, passou pelo Palmeiras e outros clubes, né, pode não ser aquela maravilha, mas eu acho que ele é suficiente para o time que a gente tem. Agora a gente vai ficar daqui a pouco, a cada um mês, né, o time já não é legal, e a cada um mês a gente troca de técnico, acumula dívidas, né. Aí eu falo, essa é a questão da falta de lógica, falta de razão no futebol, que vai levando os times para um destino incerto, né, ou certo, como foi o Cruzeiro, como estava indo o Botafogo e outros aí. Nossa, tá vendo, Kiki, ó? Apesar dele sempre mandar aqui as paródias aloprando você, o Casca é um cara pé no chão, consciente. Então, isso, Fiel, informações da Lili também aí, resenha do pessoal da Energia, separei pra vocês aqui. Mano, o Yuri Alberto é muito bom, né, cara, em recuperar, cara. Eu vi numa rede social o cara colocando as lesões que o Yuri teve e o tempo de recuperação que ele teve, cara. Lembra da fratura ano passado contra o Palmeiras? Deram ali 3 meses pra ele voltar. Ele voltou em uma semana. Uma semana. Aí teve essa fissura que ele teve também na lombar, se eu não me engano. Deram aí de 3 a 4 meses pra ele voltar. Ele voltou em 20 dias. Acho que até menos, cara. Aí, agora essa daí, cara, que deram. Era pra ele voltar em novembro, cara. Ele tá voltando agora. Então o cara se recupera muito rápido, cara. Ele cuida muito bem do corpo dele, da saúde física dele. É um cara muito profissional, né? Se fosse outro jogador aí, mano, ia ficar 3, 4 meses fora. O Gustavo Henrique teve esse mesmo problema dele de hérnia aí, em Guinal, ficou 2, 3 meses fora. O lateral esquerdo Hugo também teve o mesmo problema, ficou aí meses fora. E o Alberto já volta assim muito rápido. Cara, é impressionante, mano, impressionante. E com relação ao Hugo Souza, eu acho que eu acho que ele volta assim a tempo, porque vão fretar o avião, então vai ser muito mais rápido para ele voltar. Acho que é 5 horinhas da Bolívia pro Brasil. Ele não vai jogar também, ele é o terceiro goleiro, né? Se ele jogasse, aí sim seria uma preocupação a mais, apesar que goleiro não se desgasta muito assim na partida, né, cara? Então, para mim ele joga. Se não jogasse, eu teria que colocar um Felipe Longo no gol. Mas, cara, de qualquer forma, a gente passa pelo Atlético Paranaense, não tem como a gente perder essa classificação pro Atlético Paranaense, é um time muito fraquinho, é um time que tá lá na metade da tabela na Série B, quase brigando contra o rebaixamento pra Série C, né? Então, tem que vencer. Bom que a gente começa a ter os retornos de jogadores aí, o Martínez tem uma fratura na mão, mas ele vai jogar. Na verdade, ele tá suspenso agora contra a Argentina, mas ele vai jogar a segunda partida lá, então já volta jogando pelo Corinthians. O único mesmo que vai ficar de fora aí durante um tempo é o Carrilho, com esse problema no ligamento no tornozelo. Então ele só volta lá em dezembro, novembro talvez. Estão falando novembro, talvez ele volta aí. Se voltar é bom, porque, mano, já vai dar tempo dele jogar a semifinal da Copa do Brasil e pegar um pouco de ritmo ali no final do Brasileiro. Então, cara, torcer pro Coringão até lá em novembro já tá bem longe da zona de rebaixamento lá, porque a gente aí consegue poupar no Brasileiro naquela reta final pra vir com o time muito descansado pra enfrentar, sei lá, Cruzeiro ou Atlético na semifinal, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão na informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis!